Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quem tem glória, dá glória, né? Louvado seja Deus. Quando nós damos glória, a glória de Deus também se manifesta em nosso meio. Eu quero nessa noite cumprimentar a todos a paz do Senhor. Aleluia. Os irmãos têm a liberdade, tá? De glorificar, de exaltar o nome santo do Senhor. E não venha deixar que essa chama venha se apagar, não. Louvado seja Deus. Porque a lenha vai ser posta agora em nossa vida através da palavra do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, sem perca de tempo, pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de 1 Timóteo. Louvado seja Deus. Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos fazermos uso da palavra do Senhor nessa noite. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão a Deus e agradecer também ao pastor Júlio por essa oportunidade. 2 vezes falei que estaria aqui, irmãos, para cultuar. E infelizmente houve coisas por forças maiores. Na realidade eu não pude estar presente para juntos adorar o Senhor. E hoje ficou incumbida essa responsabilidade de estar aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu confesso para os irmãos que não foi fácil. E na realidade até esse momento não está sendo fácil. Eu estou com a cabeça que parece que vai explodir. Quando deu 5 horas da tarde, minha cabeça começou a doer de tal forma, irmãos, que é inexplicável. Mas eu sei que isso é no mundo espiritual, né? Quando a gente consegue identificar, a gente tem a arma certa para lutar contra o nosso adversário. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. A minha Bíblia, irmão, a tradução dela é um pouco diferenciada da sua, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. O capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Depois nós vamos saltitar por 13, por 14, por 15 e por 16. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite, a qual o Senhor ministrou em meu coração, justamente nas 2 vezes que eu fiquei de estar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, da parte daqueles hipócritas que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a subsistência dos manjares que Deus criou para que creiam e conheçam a verdade, os quais devem ser recebidos com ação de graça. Porque tudo aquilo que foi criado por Deus é bom, e não há nada de que deva ser rejeitado, se for recebido com ação e graça. Versículo 13 diz assim: até a minha chegada, aplique-te a leitura e a exortação ao ensino. Não descuide do dom que há em ti, ao qual te foi dado por meio de profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medite nessas coisas e ocupa-te nela, inteiramente dela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo-chave da mensagem: cuida de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, a ti mesmo se salvará e também aqueles que o... Podemos assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados e queridos irmãos, sem perca de tempo nessa noite, nós vamos falar de um fato
de um acontecimento a qual outra hora passava Timóteo na igreja a qual ele tomava conta em Efésio. Uma situação a qual nós também estamos vivendo ela. Uma situação a qual já existia naqueles tempos, homens e mulheres que viviam profanando, viviam com fábulas, com mentira, dizendo que tudo podemos e que tudo que nós fizermos, de nada para o corpo seria drástico, porque Deus, Ele queria simplesmente o seu coração e a sua alma. Nós podemos observar que naquele tempo o povo também já viviam, tendo ao seu redor homens enganadores com falsas doutrinas, com mentira, enganando e até mesmo seduzindo o próprio homem a cometer erros, a cometer pecado, a ponto de fazer o que fosse possível fazer para o prazer do seu próprio corpo. E Paulo, quando ele tem essa notícia, que em Efésio estava acontecendo situações a qual afligia a palavra do Senhor, a qual distorcia a palavra do Senhor, Paulo de imediato ele se preocupa com Timóteo, a qual estava na responsabilidade de uma igreja, e instruir o povo a cuidar da sã doutrina, porque chegaria o tempo que muitos iriam apostar da sua fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a ponto de se desviar do perfeito, do caminho a qual Cristo Jesus trilhou para nós, nos ensinando como nós conseguimos chegar até o Deus Pai, o Criador de tudo e todas as coisas. Observando essa grande preocupação de Paulo, com o fato, com o acontecimento, irmãos, Paulo escreve essa carta a Timóteo, orientando a Timóteo, para que Timóteo viesse perseverar na sã doutrina, perseverar na verdadeira palavra. E qual é a verdadeira palavra? É a palavra do Senhor, a qual nós temos por base a pessoa que antes da criação dos tempos, ele já existia, ele estava junto com Deus. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus, a qual fala lá em João, no capítulo 1, dizendo que ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então nós vimos que a verdadeira palavra, a qual nós temos que nos aprofundar, a qual nós temos que aproveitar os tempos oportunos de fazermos uso dela, é a palavra do Senhor, aonde nos dá a direção, aonde, por intermédio da palavra, nós conhecemos Deus Criador, nós conhecemos Jesus o Salvador, e a qual também nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo, que nos revela quem verdadeiramente é Jesus. E dentro dessa circunstância, irmãos, trazendo para o dia de hoje, não está diferente. Estamos vivendo um tempo onde todo mundo fala na pandemia, na grande preocupação do Covid que está matando, que está aí oprimindo a população. Nós não estamos errados não, irmão, de se prevenir. Devemos nos prevenir, devemos de cuidar de nós, devemos fazermos o que as autoridades também nos ensinam, só que tem um problema, irmãos, acontecendo nos dias de hoje, aonde muitos crentes, por devido a essa pandemia, já não estão tendo culto em suas igrejas, e muitos já estão até mesmo se apostando da fé, desacreditando no agir de Deus, desacreditando no poder de Deus, botando essa doença maior do que o nosso próprio Deus. Irmãos, nós temos que entender que tudo aquilo que acontecer daqui para frente
É tudo sinais que antecedem a volta de Cristo. Isso que está acontecendo é bíblico. Foi falado em Mateus que chegaria um tempo que viria fome sobre a face da terra, pestilência. E isso já está acontecendo. Se nós observarmos a liturgia do culto, foi voltado a quê? A volta de Jesus. Se nós observarmos e ficarmos atentos quando nós entramos dentro da casa de Deus, nós observamos que a leitura introdutória falou e perguntou ainda através da fala do salmi, aonde você está firmado? Ou você se afirma em Deus, ou você perde a sua salvação. Mas, irmão, por que isso? Porque, irmãos, nosso firmamento é Cristo Jesus. Ele é a rocha inabalável. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso abrigo, irmãos. Nós temos a Bíblia em nossas mãos para podermos fazermos uso dela. Ela está recheada de versículos que mostram para nós a verdadeira existência de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus. Tem momento que nós devemos se recuar para poder chegar mais próximo de Deus. Esse tempo a qual estamos vivendo, irmãos, é um tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de nós se aproximarmos mais de Deus através da oração, através da consagração, através do jejum. É o momento de nós se humilharmos ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala o quê? Isso aí o povo já está ciente, até crente, até quem não é crente já conhece essa palavra. Se o meu povo que clama pelo meu nome se arrepender do teu mau caminho, se converter, buscar minha face, eu virei dos altos céus e sararei toda a terra. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vimos que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele está falando para Timóteo: ei, cuida de ti mesmo e persevere na sã doutrina. Irmão, você sabe o que é cuidar de você mesmo? É você tomar na situação que nós estamos vivendo, toda medida precisa, se cuidar, fazer a higienização precisa. Aleluia. Meu Deus, eu estou indo na direção do Espírito Santo de Deus. Se tem aqui alguém, irmão, que tem sido ignorante com a situação, Deus está falando com você nessa noite. Eu não vim aqui contar história e nem falar nada que eu quero dizer, mas sim aquilo que o Espírito de Deus está colocando em minha boca para poder falar. Aleluia. Muitas portas têm se fechado para mim. Muitas pessoas já não me convidam mais para pregar. Sabe por quê, irmão? O povo está vivendo engano. Olha que a palavra está falando aqui, ó. O povo está vivendo engano, está vivendo mentira. Pessoas estão querendo trabalhar com o emocional seu. Eu não, irmão. Quando eu me converti, eu botei um propósito diante de Deus e falei: Deus, eu vou trabalhar com salvação. Eu não salvo, mas o Senhor salva. Mas o Senhor pode me usar como porta-voz para poder falar o que é preciso. E hoje em dia, irmãos, é tanta conversinha. Oh, Jesus te ama, viu? Sim, Ele ama todos nós. Jesus quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua vida. Mas para você ser salvo, você tem que ter uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, olha o convite que Jesus faz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é por obrigação, não é por força, mas pelo toque do Espírito Santo de Deus, pela palavra a qual você recebe, a qual você ouve, que vai entrar em teus ouvidos e vai germinar em seu coração,
e vai trazer desejo à tua alma de conhecer verdadeiramente esse Deus e verdadeiramente esse Jesus, a qual em breve Ele há de voltar, irmãos. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, estamos vivendo, momento de busca. Não é momento de recuarmos, é momento de buscarmos, de avançarmos, irmãos. É momento de nós clamar verdadeiramente o poder de Deus sobre a face da terra. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, irmão, do crente tem poder. Eu vou dar uma explicação rápida do poder da oração da igreja. Pedro estava preso em uma prisão, a qual, para chegar até essa prisão, tinha que passar por 4 quartetos de soldados. 4 quartetos, irmão, de soldados. Uma prisão a qual era impossível o homem sair de lá de dentro. E Pedro estava ciente, isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 7. E Pedro estava ciente, porque antes de Pedro ser lançado à prisão, Tiago já tinha sido preso por Herodes, já tinha sido preso e foi morto à espada. E aquilo parecia ser bom aos olhos do povo daquela época, principalmente dos próprios judeus. Nós vimos que dentro dessa circunstância, aquilo alegrou o povo, foi dada uma ordem para que pegasse também a Pedro. Por que Tiago e por que Pedro? Eles eram também líderes de igreja. Hoje o inimigo, ele está atingindo logo a liderança. Atingiu a liderança, acaba com a igreja. É por isso que líderes, eu estou falando aqui, irmãos, que todos aqui são líderes. Todos aqui têm um chamado. Todos aqui têm um chamado de liderança em sua vida. Se você vai para uma guerra, qual é o alvo que eles querem atingir primeiro? A linha de frente. Quem é a linha de frente? O capitão. Ele que ordena, ele que dá as normas. Atingiu ele, o povo fica disperso. Então, na mesma época, a qual prenderam Tiago e o mataram, queria desestabilizar a igreja. Hoje em dia não está sendo diferente. Essa situação que nós estamos vivendo, tem muitos líderes que já estão desestabelecidos. Tem muitos líderes que já não estão achando recurso. Irmãos, o maior recurso que nós temos é Jesus. O maior recurso que nós temos é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina. O que criou tudo, o que trouxe à existência aquilo que não existia. Não existia terra linda e maravilhosa, a qual essa nós estamos vivendo sobre ela. Não existia animais, não existia erva, não existia campo, não existia nada. Deus falou para que tudo agisse, que tudo aparecesse, Ele trouxe a existência do nada. Aí Ele vai e faz com as suas próprias mãos o homem, a sua réplica. Como assim a sua réplica? A sua imagem, a sua semelhança. E ainda Ele dá ao homem autoridade sobre a face da terra. Além do espírito, a alma, Ele dá autoridade sobre a face da terra. Cadê as autoridades que nós temos? O poder está na mão da igreja do Senhor. O poder está na nossa mão, irmãos. Vamos nos conscientizar disso. Não podemos recuar, vamos levantar a espada, vamos guerrear, e a forma que o crente guerreia é no joelho, é na oração. Sabe por quê? Voltando lá em Atos dos Apóstolos de novo. É porque quando Pedro estava preso, que iria morrer no outro dia, Pedro tinha confiança no Senhor e ele não se preocupou, ele descansou.
e ele descansou. E outra coisa melhor que aconteceu, na casa da irmã Maria, estava lá a igreja reunida em oração. E através da oração da igreja, Deus enviou um anjo e foi lá e libertou Pedro da prisão. Então, irmãos, nós temos que cuidarmos de nós, perseverarmos na fé, na perseverança, sabendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, não só na hora da angústia, mas na hora do desespero, mas na hora, irmão, aleluia, até mesmo dessa situação a qual nós estamos vivendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E Paulo, quando ele orienta a Timóteo, no versículo 16, olha o que é que ele fala, irmãos. Cuida de ti mesmo. Irmão, você sabe qual é a importância? Cuidar de você mesmo. É você continuar em meio à situação, consagrando sua vida, fazendo o seu devocional ao Senhor. Irmão, aqui não é culto de doutrina. Irmão, a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é uma doutrina que nós precisamos de seguir. E quando se fala doutrina, irmãos, se fala ensinamento. A palavra do Senhor é um ensinamento para nossas vidas. É um mapa em meio do labirinto, que nos dá a direção certa, mostrando quem aqui, olha só, vou fazer uma comparação aqui. Quem já fez o desenho de labirinto e botou céu de um lado e inferno do outro? É o que a Bíblia, praticamente, ela relata para nós. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Agora, eu e você, nós temos que escolher qual caminho nós queremos seguir. Eu e você temos que escolher qual caminho nós devemos andar. Aleluia. Tem alguém aí, igreja? Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vimos, irmãos, que a Bíblia ela é um mapa, ela vai te dar a trajetória. Ela vai te dar a trajetória. Para onde você vai. O interessante disso tudo, que o próprio Jesus, ele se apresenta para facilitar ainda para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Se há outro caminho para chegar até os céus, eu desconheço. Porque esse caminho é só Jesus, irmão. Só Jesus. E nós temos que nos conscientizar. Irmão, para mim isso é uma terapia espiritual que nós estamos tendo aqui hoje. Aleluia. Exercermos a nossa fé, o nosso crer. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir o que? O irmão que fala o que quer e que diz o que quer. Não, é pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela transforma de uma forma a qual ela mesmo fala para nós. Em João 8,31, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. Aleluia. Hoje em dia os pregadores sumiram. Está tendo coach. Coach. Os irmãos sabem o que é coach? Pessoas que ficam cheias de ideias, filosofias, e vão contar história, falar caso que te faça você acreditar. Os tempos estão se findando. Olha a leitura que nós fizemos aqui, irmãos. No versículo 1, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo aqui tempo, no início do tempo, nós estamos vivendo nos últimos tempos. E quando começou esse último tempo, agora com a pandemia? Não. Os últimos tempos se iniciou no dia do Pentecoste.
Por que no dia do Pentecoste? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 vai dizer o quê? Que o Espírito Santo do Senhor, nos últimos dias, ele viria sobre toda a carne. Então, no dia do Pentecostes se inicia os últimos dias da igreja sobre a face da terra, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, outra hora, minha avó falava, minha tataravó falava, que isso já estava acontecendo, que já estava vivendo o último dia. Mas Deus está dando tempo ao seu povo a se preparar, porque o preço que foi pago não foi com ouro, não foi com prata, nem com sangue de bode, mas sim com o sangue precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro bendito de Deus, que veio como cordeiro e hoje é leão da tribo de Judá. Está atuando como advogado, mas naquele grande dia será o juiz. Aleluia. Vocês têm consciência disso, irmão? Tem gente que fala, irmão, você está ficando louco. Eu estou louco mesmo, mas sabe para quê, irmão? Para encontrar com Cristo Jesus. Porque esse mundo a qual nós estamos vendo já está dando nojo. Já está dando nojo. É tanta mentira, tanto engano. Tanto engano, tanta mentira, irmãos. Mas nós temos que cuidarmos de nós mesmos. E olha só que interessante. Se nós cuidarmos de nós mesmos, nós vamos salvar nós. E vamos salvar aquele que nos ouve. Aqueles que nos ouvem, irmão. Louvado seja Deus, a hora já foi embora. Mas os tempos são difíceis, são trabalhosos. Mas Deus, Ele sempre estará no controle de tudo. Irmão, tem pessoas, devido à situação, devido à falta de congregar, tem pessoas que já não estão mais nem sentindo a presença de Deus. Por quê, irmão? Eles só sabem orar na igreja. Eles só sabem glorificar na igreja. Irmão, nós temos que viver uma vida continuamente de oração, consagração e adoração ao Senhor. Enquanto estivermos com fôlego de vida, devemos louvar e ser grato ao Senhor. Não importa a circunstância, temos que estar dando graça a Deus em tudo, dai graça. Nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus, que ainda há homens e mulheres que se colocam à disposição e exercem a sua fé no Senhor, tomando os cuidados precisos, estão abrindo as igrejas para poder cultuar o Senhor. Aonde eu reúno, a igreja está de porta fechada, irmão. De porta fechada. O que é isso, gente? E se vier uma perseguição? Acabou-se crente, né? Se vier o momento mártir, no caso, nos dias atuais que nós estamos vivendo, será que eu e você, nós vamos perseverar e dizer que nós não negamos a Jesus? Tempo de reflexão, tempo de preparação para o arrebatamento da igreja. Havia uma outra situação, irmãos, também, para não tomar muito tempo, aonde o povo estava cativo, desacreditando em Deus, fazendo aquilo que o povo babilônico estava fazendo, se contaminando com aquilo, se entregando aos prazeres da carne. Deus levanta Ezequiel como profeta naquele tempo e fala para Ezequiel falar para o povo, ainda que existisse, ainda se existisse Noé, Daniel e Jó,
simplesmente só esses 3 homens se salvaria. Por que que o Senhor expressa isso? Porque Noé, aleluia, ele guardou a palavra de Deus. Noé, ele praticou a palavra de Deus. Noé obedeceu a voz de Deus. E ainda ele, além de cuidar dele mesmo, ele cuidava dos outros, dizendo para os outros que haveria um dilúvio e queria destruir toda a humanidade sobre a face da terra. E não deram ouvido. Hoje também não está sendo diferente. Nós estamos falando da volta de Jesus e tem muitos crentes, irmãos, eu não vou nem lá para fora não, eu vou para dentro aqui mesmo. Muitos crentes já não acreditam mais na volta de Jesus. Muitos crentes têm dúvida da sua salvação. Aleluia. E Noé pregava, Noé falava, e levou 120 anos para construir a arca. Ele e a família dele foram salvos. Então você cuida de você, cuida da sua família, e cuida também de uma forma que os outros que te ouvem possam ser salvos também. Quando ele menciona Daniel, nós vimos também como na época de Herodes, em ter a sua expansão do seu templo, em fazer uma reforma, restaurar e crescer o seu poder sobre o povo governando. Muitos também na época de Daniel perderam a fé. Então por isso que foi mencionado sobre a questão de Daniel. E eu vou chegar lá, eu vou encerrar com 3 minutos, irmãos. Então vejamos isso. Na época de Daniel também muitos perderam a fé. Porque Daniel viu o povo perdendo a fé. Aí menciona o nome de Jó, porque Jó viu a destruição da sua família. Hoje também não está sendo diferente. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de ensinamento, por falta de compreensão, por falta de diálogo. Já não se respeitam mais. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia, meu Deus. Eu ouço a voz do Senhor falando aqui nos meus ouvidos. Aleluia, aleluia. Então nós vimos que dentro dessa situação, irmão, nós temos que estarmos atentos. Isso que está acontecendo nos dias de hoje é um alerta para nós. Aleluia, um alerta para nós, porque acontecerá como se fosse nos dias de Noé. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Breve Jesus há de voltar. E o povo não quer acreditar. Mas você que quer acreditar, acredite, cuida de ti mesmo, para que você possa ser salvo. Nós vemos mais ainda o que a palavra do Senhor diz sobre a questão que nós devemos cuidar de nós mesmos. Por que cuidar? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, fala de uma forma que nós viemos nos orientar: cuidai-vos para que louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos, irmãos. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite. Mas se Deus trouxe você aqui para poder ouvir isso, você pode ter certeza. Deus tem cuidado de ti. Deus ama verdadeiramente você, porque Ele não quer que você se perca. Aleluia. Louvado seja Deus. E o convite está estendido para poder encerrar. O convite está estendido. E quem faz esse convite? O próprio Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, onde ele diz: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso seguro para a sua alma. Não deixe que a situação
tire a tua paz. Crê em Deus. Não deixe que a situação que nós estamos vivendo venha fazer você tomar atitudes erradas. Irmãos, eu conheço crentes, pessoas que têm tempo de igreja, chegaram para mim e falaram: pastor, eu acho que dessa vez não tem mais jeito. Irmão, aquilo foi uma facada no meu coração. Eu falei com ele: para Deus, nada é impossível. Então, irmãos, tem pessoas... Deus me levou em uma casa onde um evangelista estava desesperado, procurando até mesmo se suicidar. Aleluia. Deus me levou até ele para poder dizer para ele que a salvação e a provisão da situação é só por intermédio de Cristo Jesus. Não há homem que possa resolver nada, a não ser se Deus queira levantar um homem para poder amenizar a situação a qual nós estamos vivendo. Porque Deus é o Deus de sabedoria, é o Deus de conhecimento. Ele é que dá conhecimento, mas nós, irmãos, estamos vendo uma época política. Uma época política, irmãos. Isso tudo faz parte também da politicagem. É a mão de Deus despertando a sua igreja, mas é o homem no poder do seu reinado, querendo também oprimir o povo, sendo usado por Satanás. Mas eu deixo a palavra para você nessa noite, para você memorizar. Cuida de ti mesmo, para que você seja salvo. E para que salve também aqueles que te ouvem. Repete comigo, a igreja: cuida de ti mesmo, para que te salve. E para que salve também aqueles que te ouvem. O testemunho do crente vale muito mais do que 1000 palavras. Aleluia. O testemunho, porque quem dá testemunho, ele consegue, com seu próprio testemunho, fazer que as pessoas olhem para ele, ou para ela, e diz que aquele homem, aquela mulher, verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Eu encerro, irmãos, as palavras que as horas se foram. Tem muito mais coisa para poder falar, mas o tempo é curto. E eu estava com a cabeça a ponto de pocar antes de eu começar a falar. Eu sei que alguns irmãos vão falar: a cabeça dele poderia estar doendo ainda. Mas quando a minha cabeça parou de doer, eu não consigo parar de falar. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Ainda que o inimigo tente contra a igreja de Cristo, o poder da igreja do Senhor, ela é soberana, irmão. A igreja do Senhor, ela é soberana, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, independente de situação, de circunstância, lembra que há um Deus acima de tudo. Há um Deus que te guarda, há um Deus que cuida também de você. Então, creia nessas palavras e assim façam uso delas, para que, em momentos piores que nós estamos vivendo, você possa exercer a sua fé e a sua confiança no Deus Altíssimo. Quem crê nessa palavra, diga amém. Louvado seja Deus. Assim eu volto a palavra para quem é de responsabilidade.